Está na linha comigo aqui o Sérgio Souza, que traz as informações dentro do quadro Conversa Franca, toda quarta-feira, participando com a gente aqui, trazendo temas importantes. Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer falar com vocês todos novamente. Agora nós estamos aqui numa quarta-feira, tem vários temas, vários assuntos, a gente tem acompanhado aí a movimentação no Congresso Nacional, o Sérgio também tem acompanhado isso, é suplente senador aí no Congresso Nacional, e é importante, é claro que são leis, são votações que mexem com o dia a dia da comunidade, por isso que é importante o cidadão estar sempre por dentro desses assuntos, né, Sérgio? Olha, o Brasil ele não para, né? Por mais que nós pensamos que o Brasil começa somente depois do Carnaval, ele pode começar de fato depois do Carnaval algumas atividades que dependem de quórum mais qualificado, por exemplo, no Congresso Nacional. Mas os governos não param, o próprio Congresso continua trabalhando, tem vários assuntos aí que têm sido discutidos e são relevantes. Recentemente, o Congresso Nacional, através ali da CCJ do Senado, rejeitou as PECs todas, as propostas de emenda constitucional que tratavam da redução da maioridade penal, e agora esse assunto volta à tona, né, porque crimes por menores são cometidos a todo momento e não há uma legislação que faça com que nós, cidadãos brasileiros, nos sintamos protegidos e que a punibilidade alcance o menor. Nós estamos falando de menor bandido, né? E o Senado está se propondo novamente a trabalhar esse assunto. E foi um assunto, inclusive, bastante debatido pelo Sérgio Souza, que é, na verdade, dar uma resposta para a sociedade, porque a gente observa que algo precisa ser feito, né, Sérgio? Veja, tem tramitando no Congresso Nacional vários projetos. Eu sou autor de um deles. O projeto que eu apresentei, o 190 de 2012, ele diz que o menor reincidente em crimes graves, a ele deve ser aplicada uma pena igual à pena do Código Penal. Então, a sugestão é a alteração do Estatuto da Criança para que isso possa acontecer. Então, nós estamos falando aí de menor bandido, de crimes graves. Nós estamos falando de crimes como estupro, assassinato, homicídios, crimes que tiram a vida das pessoas, a vida do pai da família, a vida da família, muitas vezes. Então, nestes casos, nada mais justo do que nós darmos à sociedade uma resposta e colocarmos esse menor atrás das grades. Agora, a sugestão se há uma polêmica discutindo se a alteração constitucional da idade penal é uma cláusula pétrea e só pode ser feita através do Poder Constituinte, tudo bem, mas o Estatuto da Criança não. O Estatuto da Criança é uma legislação infraconstitucional e ela pode ser alterada pelo Congresso Nacional a qualquer momento. E o que eu estou sugerindo é isso, que nós venhamos aumentar a pena prevista lá no Estatuto da Criança. E que o menor que pegar uma pena, por exemplo, superior a 10 anos, a 15 anos, 20 anos, porque hoje a pena máxima é 3 anos, e se essa pena ultrapassar a casa dos 18 anos, ele sai daquele estabelecimento prisional que ele está recolhido por conta do ECA até os 18 anos e vai para a cadeia normal depois dos 18 anos. É assim que nós começamos a resolver, porque, Berimbau, é muito comum nós vermos o menor cometendo o crime porque ele acha que ele não vai para a cadeia, porque a lei não pega ele. E é muito comum a gente ver o bandido pegando o menor para cometer o crime, para assumir o crime, porque o bandido pensa assim: não, para que nós vamos pôr um adulto? O adulto vai preso, vai para a cadeia. O menor não vai. Às vezes, se vão roubar, vão matar, ou vão sequestrar, eles levam o menor junto só para assumir a bronca, caso eles venham ser pegos no caminho. Aí, se estupraram ou mataram alguém, lá no meio do caminho, eles dizem: não, foi aquele menor, aquele piazão que deu a ideia, foi ele que colou o crime, foi ele que atirou, foi ele que cometeu o estupro. Você veja que absurdo que é. Então, nós temos que fazer legislações que dê a sensação de punibilidade pela sociedade, a sociedade se sinta protegida, mas também que coloque esse menor no mesmo patamar de um adulto, no efeito da pena,
E aí o bandido vai pensar duas vezes se vai usar o menor ou vai usar um próprio adulto, porque não vai fazer diferença, né? Então nós temos que proteger o menor e também, ao mesmo tempo, temos que puni-lo pelo crime que ele fez. Sérgio Souza, o Paraná pode ter um ministro lá no Supremo Tribunal de Justiça? No Superior Tribunal de Justiça, ontem o Senado Federal aprovou por 65 votos a indicação do ministro Neste Cordeiro. É um grande amigo, pessoal de muitos anos, professor, inclusive, durante a Academia de Direito, e com quem eu convivi muito aqui em Brasília, porque ele foi por 3 vezes indicado a ministro do STJ, e por pelo menos uma centena de vezes esteve no meu gabinete e estivemos juntos caminhando a sua indicação. Até em jantares lá na minha casa, junto com o presidente do STJ, o ministro Fischer, outros ministros, como o Cuquina, que também foi um indicado paranaense que chegou ao STJ no ano passado, e debatendo estratégias para ver como é que nós conseguiríamos fazer com que o nosso mestre fosse escolhido pela presidente Dilma e depois como faríamos isso no Senado Federal já com a sua indicação feita pela presidência. Ontem, essa aprovação traz ao Paraná um patamar especial dentro do STJ, porque o Paraná passa a ter 3 ministros no STJ, num rol de 32. O Paraná só perde para Minas, para Rio de Janeiro e para São Paulo dentro do STJ. Isso é muito bom para todos nós paranaenses, que mostra que nós somos um Estado que não só produz e ajuda a federação, mas que também participa na formação dessa federação e também do Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está debatendo a questão do trabalho escravo. É uma questão importante para o Brasil, né? Olha, ninguém de nós concorda com o trabalho escravo. Todos nós somos contra o trabalho escravo e militamos nessa linha para proibir o trabalho escravo no Brasil. No entanto, a alteração constitucional que está proposta e está tramitando no Congresso, já aprovada na Câmara, inclusive, ela traz a expropriação da propriedade, no caso de cometimento de trabalho escravo, e também, isso não só a propriedade rural, a propriedade urbana também, e quais deverão ser utilizadas aí para fins da reforma agrária ou de habitação, em programas de habitação. No entanto, Berimbau, a Constituição, ela não se autorregulamenta, ela não diz o que é trabalho escravo e nem diz o que é trabalho análogo ao escravo. Isso traz muitas dúvidas, principalmente na hora da aplicação. Você deixa restrito ao aplicador da lei, ao juiz, ao promotor e ao fiscal da lei a interpretação se aquele ato foi realmente de trabalho escravo ou trabalho análogo ao escravo. Então, é uma diferença muito grande entre trabalho análogo ao escravo, que é o trabalho onde a pessoa é submetida a uma jornada de trabalho excessiva, ela é proibida, limitada da sua locomoção, ela é vigiada sobre o alcance de armas, ela é retida o seu pagamento, é controlado o seu alimento. Então há uma diferença muito grande na jornada trabalhista, que às vezes há um abuso por parte do empregador, que faz com que o seu empregado trabalhe excessivamente, e há também períodos diferentes, principalmente no campo, aonde o trabalho começa muito cedo e termina muito tarde. E não é nem jornada excessiva por parte do trabalho, muito menos trabalho escravo. É comum você ver nessa época, agora que é a época da safra, as pessoas levantando muito cedo para preparar o maquinário, todo para ir para a roça para colher, e colher até a hora que dá, né? Enquanto a umidade deixa colher, o pessoal vai até 11 horas, meia-noite, dependendo do dia, se não há nenhuma garoa, se não tem uma umidade maior, o pessoal continua colhendo. Por quê? No outro dia pode chover, e aí você pode frustrar um ano todo de trabalho por conta de uma chuva ou de uma chuvarada que vem e leva perdas à sociedade. Então hoje a CCJ vai votar uma emenda constitucional, na verdade retorna a CCJ, já estava no plenário essa proposta de emenda constitucional, e tem uma emenda a esta emenda que é de minha autoria, inclusive com a assinatura de dezenas de senadores,
que é para colocar dentro do texto constitucional que, sim, trabalho escravo e trabalho análogo ao escravo deve acontecer. Ter a sua propriedade expropriada, ou seja, o cidadão perde a propriedade sem direito à indenização, mas na forma da lei. E vem depois a lei, e a lei vai regulamentar e vai dizer o que é trabalho análogo ao escravo. Nós defendemos que trabalho análogo ao escravo seja aquele já colocado pela Organização Internacional do Trabalho, que é nos termos mais ou menos do que eu expliquei agora há pouco, quando eu disse que são pessoas submetidas à restrição da liberdade, à restrição de alimentos, de pagamentos e assim por diante. E a PEC 39 que está sendo debatida no Congresso Nacional, o que ela significa, Sérgio? Olha, durante os 2 anos e 7 meses que eu fiquei no Senado, Berimbau, eu tive a oportunidade de propor vários projetos de lei, várias propostas de emenda constitucional, e é muito comum você ser demandado por entidades, por associações que defendem determinadas causas para que você proponha uma lei em favor daquela categoria. E essas propostas todas estão tramitando, né? Como hoje vota na CCJ, essa do trabalho escravo, ontem nós tivemos uma audiência pública na CCJ para discutir essa PEC 39, que é uma proposta de emenda à Constituição, para dar igualdade entre os advogados públicos e procuradores autárquicos, junto com os procuradores de estados, trazer ali uma carreira de mesma igualdade, porque todos trabalham para o mesmo ente, todos fazem praticamente o mesmo serviço e há uma desigualdade. Então, na Constituição, há uma falha com relação aos estados do Brasil e há também enquanto que na União não. Na União, advogado e procurador são todos tratados no mesmo nível. A nível federal, então, não há desigualdade, somente nos estados. E também debatemos ontem a proposta de emenda constitucional que trata dos procuradores municipais, que é aquela que visa determinar que haja a contratação de um procurador por município, pelo menos um, por concurso público. Essa é uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada na Câmara, que está no Senado, e aproveitamos e debatemos os 2 casos, porque são 2 casos importantes e tratam de unidades federativas das quais é competência do Senado analisar. Sérgio, debatemos aqui assuntos importantes, mais alguma observação? Fica à disposição. Olha, Berimbau, temos muitos assuntos, de fato. Daqui a pouco eu estou em Brasília essa semana, ontem participei de todas essas reuniões. Daqui a pouco eu estou com o ministro da Agricultura, o novo ministro da Agricultura, Nery Geller, que é um grande amigo, de longa data, que assumiu na última segunda-feira, foi nomeado na semana passada, escolhido pela presidente Dilma, e agora na segunda-feira tomou posse. Eu faço uma visita ao Nery Geller daqui a pouco, nosso ministro da Agricultura, junto com alguns amigos, e temos o debate na CCJ e outros tantos assuntos aqui em Brasília, aí no Vale do Ivaí. Também estivemos recentemente lá em Ivaiporã, na posse do Sindicato do Comércio, do Favarim, tratando de assuntos de Ivaiporã e região, e daqui a uns dias estaremos de volta, né? Estava previsto agora para a próxima segunda-feira a entrega de máquinas, patrolas, principalmente as patrolas que todos ou quase todos os municípios do Vale do Ivaí vão receber. Estava previsto para a próxima segunda-feira, foi cancelado, mas assim que estiver programado, estaremos presentes e festejando, junto com os municípios do Vale do Ivaí, o recebimento das suas patrolas. Aí uma máquina de mais de R$500 milhão que o governo federal para cada um dos municípios paranaenses. No mais, um bom dia a cada um de vocês. Bom dia, está aí a participação então do Sérgio Souza participando com a gente, trazendo informações diretas de Brasília toda quarta-feira dentro do quadro Conversa Franca.